Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje a gente tem apostos aqui, nesse 18 de abril de 2024, o deputado federal José Medeiros, Partido Liberal, e está com a gente aqui. Engraçado que outro dia, agorinha, estava lá nos Estados Unidos, lá, todo lá e tal, e agora já está aqui. Ontem estava lá em Sinop, hoje não sei. E a gente, é o mundo, né, girando, e a gente aqui com o programa Opinião. Nós vamos conversar de política, ou vamos falar de política, o Medeiros também vai falar de algumas ações dele, projetos, enfim, projetos aprovados e encaminhados, enfim. Também na política local, eleições 2024, 26, por aí vai. Então, esteja bem à vontade para interagir conosco, se você achar que deve. O 99932-2529 está aí a postos para você interagir com a gente. Alguma pergunta, né, alguma sugestão aí para o deputado Medeiros, ele vai estar respondendo ao longo do programa de hoje. Combinado? Que bom. O Lorenberg, e aí, como vai? Vai bem? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E essa é uma grande verdade. Você é a razão maior pela qual nós estamos aqui, ó. E eu falo sempre, não vou deixar de falar hoje, não é? Estamos aqui há 4 anos. Semana que vem, que dia que é semana que vem? Dia 27? 26, pois é, mas dia 26 vai dar sexta-feira, 27 vai dar sábado. Dia 27 o Opinião está completando 4 anos. Parece que o governador vem dia 26, pelo que ele me falou, né? Mas, vai saber, né? Essas agendas malucas aí, parece que tem um evento lá no Senado de homenagem ao Dante, às diretas, não é? Talvez ele vá para esse evento, se ele for, ele não vem aqui. Aí a gente vai ter que marcar para uma outra data. Mas ele não sabe se vai também. Enfim, vamos ver, o Mauro vem outro e a gente... Não, eu e o Lorenberg, a gente toca o programa sozinhos também aqui. A gente nunca está sozinho, a gente está com você, né, aqui, que é a razão, segundo o Lorenberg, maior pela qual nós estamos aqui já há 4 anos, né? Isso com pandemia, com fechamento, com o Lorenberg tossindo aqui do meu lado, eu preocupado com ele, e sempre com aquela máscara que ele trouxe lá da Alemanha, que ele foi para lá uns tempos atrás, aí ele trouxe, enfim... O Opinião com 4 anos. E o Medeiros vem nesses 4 anos aqui, o Lorenberg que conta às vezes que as pessoas vêm aqui, né? Ele conta, ele é um placar humano. Ele fica contando, depois me fala, Paulo, você já veio não sei quantas vezes, sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você lembra quantas vezes que esse rapaz aqui já veio aqui ao programa? Não lembra, não? Deve ser de 8 a 9 ou 10. Já veio um bocado de vezes. Já veio muitas vezes. Já veio um bocado de vezes aqui. A campeã é a Maura em Lazarete, que veio, segundo o Lorenberg, 17 vezes. Que eu falei com ela ontem, e ela está em viagem, nesse fim de semana, ela vai vir semana que vem. Mas, enfim, ficamos enfiado aqui. Ô, Medeiros, boa noite, esse flamenguista que está aqui do meu lado, o rapaz de Caicó para o mundo. Deputado José Medeiros, muito bom recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, viu? Para a gente prosear um cadinho aqui sobre essas questões todas que eu falei aqui. Eu falei agora há pouco da sua estada lá com um grupo de parlamentares nos Estados Unidos. Eu vou começar por aí. Daqui a pouco a gente fala das proposituras. Eu abordo aqui a questão das proposituras dele, não é? Eu vou perguntar o seguinte: tem um negócio acontecendo lá na esfera americana, na Câmara Americana, correspondente à Câmara Federal lá, que eles estão mexendo numa ferida ligada ao Brasil. E isso estou falando, evidentemente, de Alexandre de Moraes. Eu queria saber se depois dessa cutucada do Elon Musk e desses arquivos que estão sendo revelados, mais de 500 páginas, não é? Você acha que vai acontecer alguma coisa? O que pode acontecer nesse contexto todo com essas revelações aí? O mundo pode vir a saber de algo muito bombástico? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É uma satisfação estar aqui com vocês e a todos que nos assistem também, para a gente poder falar um pouco sobre o Brasil e o mundo, né? Porque o Brasil passou de tempos para cá a ser um player importante
já era, mas o mundo parece que não tinha descoberto o Brasil, né? Eu me lembro que era tão raro o Brasil ser citado na grande imprensa mundial que quando saía alguma notinha era até motivo de charge. Eu me lembro do finado Enfio, que ficou famosa uma frase dele chamada "Deu no New York Times". E de um certo tempo para cá, eu acho que até pelo Brasil se tornar uma das principais economias do mundo, tudo que está aqui rolando na nossa, vamos dizer, na nossa realidade, passa também a fazer parte do contexto da discussão mundial, né? Nós tivemos lá em Washington, capital dos Estados Unidos, para levar o que estava acontecendo aqui, porque nós já tínhamos tentado todas as instâncias, conversado com o ministro, foi comitiva do Senado para conversar com o presidente do STF, falar que a gente precisava ter um balizamento, um freio de arrumação, mas não teve acordo nenhum. Cada vez um dos ministros ali dobrava a aposta e não sobrou outra alternativa senão a gente começar a denunciar isso na Organização dos Estados Americanos, denunciar em todos os gabinetes ali possíveis no Capitólio, de forma que a gente foi mostrando o que estava acontecendo aqui no Brasil. E ele sempre, como detém a boa parte da narrativa aqui no Brasil, tudo que a gente faz o contraponto, chama de terraplanismo, de negacionismo, de fake news e tudo mais. Só que a realidade dela é o que é, não o que alguns gostariam que fosse, né? E aí, de repente, após a gente denunciar em tudo que é lugar, inclusive agora a última comitiva que estava em Bruxelas, eles ainda estavam em Bruxelas, no Parlamento Europeu, fazendo essas denúncias, eis que o Elon Musk, que, para quem não conhece, é o dono da X-Corp, antigo Twitter, que é dono dessas empresas que lança foguete, que tem a Starlink, que põe internet aí em toda a área rural brasileira, dono da Tesla, aquele carro elétrico. E, de repente, o Elon Musk, que está aí entre os mais ricos do mundo, faz uma pergunta para o ministro Alexandre. Por que você faz isso? Uma pergunta simples. Por que você faz isso? Eu não concordo que você simplesmente tira as pessoas do ar, sem uma explicação e tal. E no outro dia ele estava, tal como nós, quando fazemos eu mesmo tenho 3 inquéritos lá no STF, tal como nós, quando a gente fazia alguma interpelação ao ministro, ele foi colocado no outro dia nos inquéritos. Então isso acabou, que você falou, tá rolando alguma coisa lá? Tá, porque assim que o Elon Musk se pronunciou, ele acabou dando uma ressonância àquilo que nós tínhamos colocado lá. É como se fosse a espoleta que detona e cria uma reação em cadeia. E todos aqueles documentos que nós tínhamos levado, a comissão acelerou e chamou o Elon Musk, inclusive, chamou para depor hoje, pediu os documentos para o Twitter, e o Twitter forneceu, e ontem à noite foi liberado um relatório de 541 páginas, com todos nós que estávamos banidos das redes. E o interessante é que descobrimos que não tinha um devido processo legal, não teve intimação, não teve nada, era simplesmente, corta o Paulo aí. Por quê? Não tem. Gosto dele. Por aí. Então, isso acabou tendo uma repercussão muito negativa. Está aí os militantes de plantão, Sakamoto, o Reinaldo Azevedo, tentando minimizar e tal, e estão acabando confessando o que realmente fizeram. Não, e daí fizeram. Não justifica, né? Não justifica. O maçarico do Elon Musk está no cangote do Alexandre de Moraes, fazendo uma ilustração aqui, né? Está marcada para o dia 8 de maio, essa fala aí, esse depoimento está marcado para o dia 8 de maio lá na Câmara Americana, não é? Aquela comissão, não sei se é comissão de assuntos exteriores, marcado. Ele aceitou o Elon Musk. Antes de eu chamar o Lorenberg para conversa aqui, só para abordar esse assunto, meu inglês não é dos melhores, mas aqui eu acabei de ver que agora há pouco, às 5 e pouco da tarde do Brasil, Elon, eu sou tão íntimo, eu chamo ele de Elon. Elon Musk, ele digitou no seu X, na sua conta no X, dizendo assim, quer ver?
De Moraes, cadê? Aqui, ó. De Moraes absolutely interfere in Brazil elections. Que quer dizer, em bom português, você viu que o meu inglês está... Mas, enfim, é isso que ele escreveu. A tradução é: de Moraes, no caso Alexandre, interferiu absolutamente nas eleições no Brasil. Ele está concluindo essas coisas já da cabeça dele. E eu fui suspenso do Twitter por causa de uma fala idêntica, que eu fiz na tribuna. Eu fiz isso por volta das 14h30, 15h30. Quando foi às 16 e pouca da tarde, eu estava suspenso do Twitter. Porque eu falei a mesma coisa. Mas você não tem a Tesla, você não tem Tesla, não tem... Se ele tivesse aqui, ele estava na mesma ala. Lorenberg, por favor. Deputado, antes de mais nada, registrar a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença. Aliás, eu, em particular, gosto muito que o senhor venha ao programa, porque enriquece. O programa fica muito melhor com o senhor aqui. Deputado, na vez anterior que o senhor veio, eu trouxe projetos de lei da sua autoria para ouvi-lo. Desta vez, eu não vou trazer projetos de lei, mas trechos das falas do senhor no plenário da Câmara Federal. Eu tenho aqui uns 3 ou 4 trechos da fala do senhor. E o primeiro deles, entre aspas. Esse primeiro foi no dia 26/3/2024, portanto agora, muito recente. Entre aspas, a política é como uma rosa, já dizia um pensador, mas ela também tem seus espinhos. E o espinho mais danoso na política é a mentira. Eu estou acompanhando o caso da prisão sobre o assassinato da Marielle e vejo que muitos que estão fazendo discursos estão doidos para aparecer, pulando na frente das câmeras. E não é por causa da Marielle. Eles queriam ser filmados. O procedimento da CCJ hoje não traz nenhum prejuízo ao caso, pois o deputado está preso. O que vejo é um cavalo de batalha para aparecer na imprensa. Fecham aspas. Deputado, eu tenho 2 perguntas. Aliás, essa fala do senhor é tão rica, nós passaríamos o programa inteiro para discuti-la e ainda, no final, nós precisávamos de mais uns 30 minutos para prosseguir. De tão rica Dorileu, libera aí e de para nós, tão não? importante que é Obrigado. essa fala. Mas como nós não temos o programa todo para falar sobre isso, permite, deputado, aproveitar o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua experiência de 10 anos de Congresso Nacional, farei 2 perguntas, mas farei separadamente. A primeira delas, o senhor fala que muitos que estão fazendo discursos estão doidos para aparecer, pulando na frente das câmeras. E aí uma pergunta, muito mais um pedido de reflexão. Deputado, essa atitude de aparecer e de ir para frente das câmeras é algo inédito? É algo que nunca aconteceu no Brasil? Jamais foi visto isso? Ou é uma prática costumeira dos parlamentares e dos políticos, independentemente da ideologia partidária ou da bandeira partidária? Você vai perguntar um de cada vez? Então, essa é a primeira, né? Essa é a primeira. Eu não vou ser indelicado de falar, Bandeira, responde aí em 1 minuto e meio, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, eu tenho um recado aqui antes de ir para o intervalo comercial, e aí na volta, aí o deputado Medeiros responde a essa e a outra, a segunda pergunta que o Lorenberg, que é mais cabeludo do que essa que ele está trazendo aqui. Ele prepara. Ele prepara. Ok? Tem um recado importante para você. Atenção, você que tem carro, moto ou qualquer outro veículo. A data do IPVA de Mato Grosso mudou. Agora, todas as placas têm vencimento no mesmo dia, em 29 de maio. Isso é importante, viu? Avisa a família e o vizinho para não esquecer. E para pagar é bem rápido e fácil.
É só entrar em cefaz.mt.gov.br. Lá você parcela em até 8 vezes sem juros, ou então é só pagar à vista e ganhar um descontão de 10%. E antes de gerar a guia de pagamento, resgate aí os pontos do Nota MT. É só acessar nota.mt.gov.br para fazer o resgate e diminuir o valor. Com o IPVA em dia, você segue tranquilo. E não esquece, o pagamento é até o dia 29 de maio. Vê se não erra, hein? Governo de Mato Grosso. Opinião dá um tempo e volta já já. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao vivo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. Quero mandar aqui, antes de irmos para o Gazeta Digital, a Karina Pereira, de Várzea Grande, está acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho da companhia, da audiência. A mesma coisa eu digo para... Eu não entendo a minha... aqui. Arlene Silva, que é do Pedra 90. Obrigado, viu? Ela está mandando um beijo. E eu mando um abraço para o Gilson, que é o marido dela, né? Abraço aí para vocês aí, o casalzinho bonitinho aí do Pedra 90. Arlene e Gilson. Obrigado pelo carinho da companhia de vocês aqui, tá? Gazeta Digital, rapaz, tem muita coisa importante rolando aí no GD. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br. O Senado aprovou, nesta quarta 17, o projeto de lei que corrige a tabela do imposto de renda, aumentando a isenção para quem recebe até 2 salários mínimos por mês. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e irá à sanção presidencial. O PL 81/2024 reajusta para R$ 2.259,20 o limite de renda mensal que não precisa pagar imposto de renda. A lei que instituiu a nova política de valorização do salário mínimo de 2023 autoriza um desconto sobre o imposto de 25% sobre o valor do limite de isenção. No caso, R$ 564,80, que é o valor que, somado a R$ 2.259,20, resulta em R$ 2.824, o que corresponde ao valor de 2 salários mínimos. Em seu relatório, o senador Randolfo Rodrigues, que é da rede lá do Amapá, disse que o objetivo da proposta é parear a incidência tributária com a política de valorização do salário mínimo e, assim, evitar sua desidratação. Outro destaque também que você acompanha aí no Gazeta Digital. A construção de um plano integrado de prevenção e controle de desmatamento e queimadas, com o alinhamento às leis estaduais, às ações de monitoramento compartilhadas e ao fomento da produção sustentável, no caso no Pantanal, foram compromissos assumidos nesta quinta-feira, dia 18, pelos governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As ações fazem parte de um acordo de cooperação técnica firmado entre os 2 estados que integram o bioma em Campo Grande. A união dos governos aconteceu durante o seminário técnico-científico promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, ou Mudança do Clima, para debater soluções para o desmatamento e as queimadas no Pantanal. Essas aí, ó, e outras notícias você acompanha no GD, Gazeta Digital. Lá tem, ó, essas aqui tem de política, de esporte, de polícia, economia, tem tudo aí. Tem o esporte, o Flamengo ganhou ontem, você sabe, né?
o Flamengo ganhou ontem para variar, ontem, e hoje tem jogo do Botafogo aí, salvo engano. O Botafogo vai pegar uma pedreira que é lá em Goiás, lá no Atlético de Goiás, salvo engano. Então tem lá, que você quer acompanhar as coisas do Brasileirão, não é? O Cuiabá ontem levou até encostar lá do Vila Nova, só que foi pela Copa Verde, né? Enfim, tem tudo lá, dá um clique, www.gazetadigital.com.br. O Lorenberg, meu caríssimo professor, companheiro, colega aqui, ele deixou uma pergunta no final do bloco anterior ao nosso entrevistado desta noite, que é o deputado federal José Medeiros, ligado a Marielle. O senhor lembra da pergunta? Lembro. Ele fez uma firula ali toda, limpou para cá, é um craque. fez uma maquiagem aqui. Por favor. Então, o professor Lorenberg me perguntou sobre a visibilidade que os políticos em geral, se foi só nesse caso que eu tinha dito, porque eu me referi sobre a mentira e sobre o fato com que estavam tratando a questão da votação na CCJ, em que a gente votava se a prisão do Chiquinho Brazão teria sido legal ou ilegal por parte do Alexandre de Moraes. E eles fizeram uma coisa assim horrenda. E o cara estava preso e a gente adiou porque tinha 40 minutos que tinha chegado um relatório de quase 500 páginas para a gente conseguir ler o relatório do relator. Não dava para fazer um negócio daquele jeito. E aí, adiou-se para outra sessão. Eles fizeram um circo. E aí eu vi algumas pessoas fazendo discurso inflamado, chorando e dizendo que aquilo era um assinte contra a Marielle, contra as mulheres e tal. E foi onde eu falei, gente, isso não é possível uma fala desse jeito, porque a Marielle morreu tem mais de 6 anos. Eu perdi meu pai recentemente, e todos que já perderam um ente querido sabem a falta que faz. Aí você fica triste, você lembra, como dizia o poeta, é a constante ausência da presença, isso te arrebenta por dentro, mas você não chora o tempo inteiro. Chega um momento que o luto passa e a vida vai seguindo, fica a lembrança e tal. Mas isso é quando é pessoa muito perto da gente, muito próximo. Agora eu fiquei pensando, como é que pode uma pessoa que nem conhecia, ou se conhecia pela TV, ou encontrou 2 ou 3 vezes, num debate que está ali, começar a chorar por Marielle, que morreu há 6 anos. Eu falei, tinha que ser muita emoção e muito amor envolvido. Então, lágrimas para as câmeras, elas têm um apelo para quem está vendo e tudo mais. Discursos inflamados e tudo. E aí eu não estou condenando a visibilidade. O político, ele vive de visibilidade porque é assim que seus eleitores, as pessoas no geral, vão acompanhar e julgar o trabalho dele. É importante. Agora, existe a visibilidade, e a que eu condenava ali, é você criar algo artificialmente fora da realidade esperada para você ter uma melhor aceitação. Eu penso que você pode criar isso aí sendo bastante competente, fazendo bem a sua função, fazendo bem o seu trabalho, né? Mas eu acho que porque nem um jogador de futebol, está fazendo o trabalho dele, dá um driblinho numa bicicleta, e vai ter visibilidade pelo impacto da negócio dele. Mas, lógico que tem uns que resolvem mexer no cabelo, coisa, aí ele cria uma firula lá para poder aparecer mais. Foi nesse sentido que eu disse que é o seguinte, que é muito ruim quando a política, o conteúdo, a política, ela perde em conteúdo para as criações artificiais e mais. Você pega meia verdade, enche o resto de mentira e solta no ar. Não é bom para quem assiste, não é bom para o eleitor, não é bom para ninguém. Talvez o cara ganhe ali sua visibilidade, hoje em dia na internet corta esses vídeos, ganha muito like e tal, mas eu acho deplorável. A segunda pergunta? Deputado, eu estava lendo a sua fala, por isso que eu achei muito importante, me remeteu exatamente assim falou Zarastuta. Que ele diz, o Nietzsche, diz com toda clareza, o Estado é o mais frio de todos os monstros. O Estado, ele mente friamente. E uma das mentiras, eu estou repetindo o que o Nietzsche disse, e uma das mentiras é dizer o seguinte, eu, o Estado, sou o povo. Fecham aspas. Esse trecho está num livro que o senhor conhece muitíssimo bem, que é do Kelsen, A Democracia. Quando o Kelsen trabalha nesse livro, um capítulo só para o povo. E nesse capítulo
ele traz essa citação. E aí volta a minha questão segunda, Medeiros. O senhor fala lá do pensador falando que a política é uma rosa e essa rosa tem espinho e o maior e mais danoso espinho é exatamente a mentira. E eu pergunto ao senhor, muito mais do que uma pergunta, uma reflexão. A direita nunca se valeu da mentira como instrumento político, como instrumento eleitoral, nunca se valeu. O bolsonarismo nunca se valeu da mentira como instrumento eleitoral, como instrumento político, ou não? E o bacana é o seguinte, né? Ele já fundamentou com Nietzsche e Hans Kelsen, o terror dos estudantes de direito. Quem não conhece a obra de Hans Kelsen, viu, não está perdendo nada, viu? É terrível. Professor, e quando eu fiz a reflexão, obviamente que eu me referi àquele episódio ali, mas a reflexão era justamente no geral. Qualquer ação, quando ela é feita alicerçado na falsidade, na dissimulação, na mentira, na maldade, é muito ruim, descaracteriza o resultado. É péssimo, seja esquerda, seja direita, centro, que lado for. E eu até, quando estava na época do impeachment, eu também falava muito isso. Falei, olha, é muito importante que nós façamos o julgamento aqui e a gente faça desprovido do sentimento político. O julgamento é político, mas é muito importante que você saiba que você está julgando, não é só uma presidente, você está julgando o anseio de milhões de brasileiros que tinham eleito aquela presidente. Então é muito importante você fazer esse julgamento nessa linha. Porque a verdade ela é muito simples, você não precisa, ela é simples. A mentira precisa de muitos floreios, de catatal, de folhas para poder justificar, mas a verdade é muito direta. E direita e esquerda e o ambiente político, ele sempre, aliás, foi evado mais da mentira do que propriamente da verdade. Eu vendi picolé em comícios lá em Rondonópolis quando tinha 12 anos de idade. E eu assistia também, eu diria que criança é que nem catalisador numa reação, ela está ali no meio, ninguém se importa, ela ouve tudo. Mas uma criança de 10, 11, 12 anos, ele guarda coisa que eu estou hoje com quase 60 e me lembro. De players que ainda estão, de artistas, de atores que ainda estão na política até hoje aí. E boa parte do arcabouço, do que se faz na política, muitas vezes o próprio marketing, e aí parte, sem ofensa nenhuma aos criadores e tal, mas Ariano Suassuna dizia que, ele falava, a literatura é acima de tudo uma mentira. Aí ele dizia, a boa mentira, a mentira que refresca a alma, que traz a vida mais leve e tudo, e que um filme, acima de tudo, às vezes uma mentira, e que te transporta para uma diversão que te tira da realidade dura da vida ali, da verdade do dia a dia, né? Agora, quando a mentira ela está num tema sério como a política, é muito difícil. E ela não é aconselhável para a direita, e a direita precisa fazer uma autocrítica, porque a esquerda chegou ao poder dizendo melhorar a vida da gente e combater a corrupção. E todos falavam, e aquilo o brasileiro se arrepiava e falava, agora nós vamos colocar um nosso lá. E cada um daqueles que ainda estão por aí hoje era tido como uma grande esperança. E o que acabou? O pessoal fala, foi roubo, foi isso. Mas foi, acima de tudo, a vaidade humana que vai se aflorando e daqui a pouco você não tem tantas verdades para contar e você quer encher e quando daí você vai ver tem pouca verdade e muita mentira. E o que aconteceu? Você perde a credibilidade e começa a afundar. Aconteceu isso com a esquerda, voltou aí meio porque eu esse dia falei para um deles lá, falei, cuidado, vocês receberam uma segunda chance de ouro, aproveite e tente fazer uma autocrítica que vocês não fizeram até agora. E a direita tem um espaço tremendo nesse momento para aprender com a derrota, observar os erros alheios
e poder fazer uma coisa diferente. Porque eu sempre digo, eu tenho uma dificuldade quando as pessoas falam, vamos fazer a nova política. Professor Lorenberg, para mim a política é a mesma de sempre. Se você pegar os livros antigos, se você pegar as crônicas, reis, lá na Bíblia, você vai ver que os conflitos, as coisas, a dissimulação, está ali a essência do ser humano. E a gente pode evoluir muito. Não precisamos ficar sempre assim, do mesmo jeito, aquela mesma coisa, aquela mesmice e tal. Você está comigo agora, você presta, amanhã você está do outro lado, eu tenho que inventar um monte de mentiras sobre você. Eu sempre digo, se você gastar o seu tempo se construindo, ao invés de preocupar em desconstruir o outro, talvez você se sinta melhor. Agora, se o outro tem defeitos e tudo, o momento é realmente no período eleitoral que você tem que mostrar. O Medeiros é um cara que vai ser pernicioso. O professor Lorenberg vai chegar e falar, gente, esse cara é assim, 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 assim. O eleitor vai falar, é verdade ou não é verdade. Agora, dá para trabalhar com o bom material, com a boa argamassa da verdade. E se você vai só enfiando mentira, eu tenho me policiado muito. Hoje em dia, na época de fake news, que chama fake news, que é a velha mentira de sempre, mudou nada. Eu vi a Natuza Neri fazendo, foi vergonhoso o que ela disse. Ai, como eu era feliz e não sabia. Na época que não tinha redes sociais, não existia essas fake news. Eu falei, como? Alexandre de Moraes falou isso ontem lá no Sempre Senado. existiu mentira. Sempre existiu mentira. O fato é que a internet, ela torna ela mais rápida, mas a coisa sempre houve aí. Então, a gente, nessa época de fake news, ninguém está imune hoje. Você pega um negócio que é verdade, você fala, é verdade, o trem está recheado com um pouco de verdade, um pouco de mentira. E agora com o deepfake, com os negócios, eles criam até a voz do professor Lorenberg, que o Paulo foi quem falou. Ele põe a voz. Então a gente precisa se policiar muito. Mas é uma perniciosidade para os dois lados. Medeiros, antes de eu ir para o intervalo comercial, rapaz, a propósito disso, né, eu gostaria muito que você se posicionasse aqui, ao vivo, no programa Opinião, mas que usasse um comentário breve para falar sobre isso, porque senão o Dorileu vai explanar com a gente aqui. O que é essa musiquinha aí? Para eu ir para o intervalo comercial? Então tá, eu vou para o intervalo comercial, mas eu já vou, coisa breve, de 1 minuto, né? A gente já volta aqui com o deputado Medeiros para a gente continuar o nosso assunto. Tem que falar dos projetos dele aqui, pai. Tem um bocado de coisa que a Ana Carla, minha amiga, passou aqui. Eu acho que é fato isso aqui, né? Eu acho que é tudo verdade, né, Ana? Tudo verdade. Não tem fake news aqui não, tudo verdade. E tem projeto, tem coisa aprovada. Opinião dá um tempo e volta já já. Ok, agora são 8 horas e 12 minutos desta noite de quinta. A gente está entrevistando aqui o José Medeiros, deputado federal. Mandar aqui um abraço para quem mandou aqui no grupo do Zap do programa Opinião, que é a Ivoneide Santos. Ela é lá do Dom Aquino. Obrigado, viu, querida? E também eu acho que é ela, né? Laurinei. Eu conheço Laurinei, homem também. Não vou mandar beijo. Dá um abraço então, viu, Laurinei? Do CPA 2. Obrigado pelo carinho da companhia, viu? Aqui no grupo do programa Opinião. O deputado Medeiros, a proposta, essa questão da Marielle, rapaz, causou, assim, ao pessoal da esquerda, principalmente, a imprensa aqui no estado de Mato Grosso, aos deputados que se posicionaram favoráveis contra a prisão do Brazão, né? A manutenção lá e tal. Esse posicionamento de vocês sobre o deputado teve uma interpretação aqui, acredito que uma exploração bem política, não é? Eu queria que você se posicionasse a respeito. O coitado do Abílio, eu falo coitado porque tá apanhando que nem esse está apanhando aqui, né? Tá todo mundo caindo em si, todo mundo assim. Tem um pessoalzinho aí que está batendo de forma mais sistemática. Mas não é só ele, não. Críticas sobraram para as deputadas do PL, para os deputados do PL, para quem não é, votou nesse sentido, né? Eu queria que você se posicionasse aí para explicar para quem não entendeu ainda. Então, porque, afinal de contas, nem você falou, são 6 anos que a mulher morreu.
tal. Aí já me imputaram culpa no Bolsonaro, aí tentaram... Ele não deixa a mulher descansar em paz nunca, né? E agora, por conta disso aí, voltaram, continuam explorando isso politicamente. Queria que você se posicionasse a respeito. Então, o Abílio aguenta apanhar mais porque tem mais tecido adiposo, né? Eu que sou magrelo aqui não aguento muita paulada, né? Correndo atrás para diminuir a arroba, né? Aliás, lá em Cuiabá, lá em Sinop, ele caiu de cima da caminhonete. Por 10 centímetros, botei, ele não ganhava a eleição em primeiro turno. Porque, rapaz, ele caiu de cima da caminhonete, plantado de costas, e eu vi a cabeça dele assim para bater no asfalto, né? Ah, meu Deus do céu. Mas ele se levantou e saiu. É Deus, né? Novo, tá aguentando. Mas esse assunto é bem simples, sabe? Eu sempre fui muito convicto, e talvez até por ter cursado Direito, tinha um professor que me dizia o seguinte: é melhor um culpado solto, é melhor 10 culpados soltos do que um inocente preso. E eu sempre defendi o seguinte: você pode concordar ou não concordar com a lei, mas é importante você cumprir a lei. É importante você não sair. A gente não concorda com a Constituição, vamos dar um jeito de mudar. Eu, por exemplo, critico um monte de coisas e vivo lutando para mudar esses negócios. Eu fico maluco da vida quando alguém interpreta a lei sobre um pano de fundo, de seja lá qual que for. Veja bem, as mesmas pessoas que se indignaram com a soltura de pessoas que foram pegas aqui na divisa, na fronteira, com 429 quilos de cocaína e saiu na audiência de custódia, o pessoal ficou muito maluco. E ficaram malucos com razão. Por quê? Porque a lei diz que não pode. O cara está com posse, bom, isso aí não pode. Ele simplesmente liberou. Isso é um assunto para acontecer. Então, o juiz fez uma elasticidade, fez uma gambiarra, uma construção, legislou e soltou. O que o ministro Alexandre tem feito? Ele tem feito, em casos de prisões, primeiro que ele puxa o foro para si, pessoas não estão tendo direito ao duplo grau de jurisdição, ele puxa para si, tem um monte de brasileiro assim, e nesse caso específico, que é um caso semelhante, igualzinho do Daniel Silveira, ele fez de novo a mesma construção jurídica, que não está na lei, e aplicou. E eu avisei, falei, olha, no caso do Daniel Silveira, gente, não vamos convalidar isso, não é por causa do Daniel, é porque isso vai dar lá no servente de pedreiro. Agora é o Alexandre, nos grandes, e todo mundo gosta que grande apanhe mesmo. Mas quando ele começar a aplicar aqui embaixo, o servente de pedreiro não tem advogado para pagar. Não tem. Não tem. O Chiquinho Brazão vai se virar, se vira para lá, como se matou, se não matou, se mandou, é outro problema. Agora, nós temos que zelar pela Constituição, pelo devido processo legal, porque no momento que o juiz passar a interpretar o devido processo legal ao sabor da cara, da personalidade, do lado político ou aquele outro, nós vamos ter um problema sério. O tecido social pode se esgarçar. No caso da Flor de Lis, houve devido processo legal, né? Devido processo legal, houve ali. Então, muita gente falou, eu queria ver se fosse sua mãe, eu queria ver se... Falei, olha, e eu queria ver se fosse o seu filho ou sua mãe tendo uma prisão arbitrária. Esse caso, por exemplo, o cara, digamos que ele fique lá preso arbitrariamente, ainda tem uma questão de fundo. Falou, não, daqui a pouco é provado mesmo que ele é culpado, e aí você fala, foi merecido. Foi a justiça divina. Mas a gente precisa fazer o dever de casa. Nós não podemos ficar na base desses raciocínios. Nós temos que ter um mínimo de segurança jurídica. Se a lei não serve para ele, a gente tem que saber que não vai servir para nós. E eu fico contente, se a lei serve para um cara que, em tese, cometeu um crime horrendo, muito mais para o Paulo, para o Lorenberg ou para qualquer um inocente. Eu, particularmente, intimamente, eu acho, mas no achismo, que o Chiquinho Brazão tem culpa no cartório, mas ir até se provar é eu ignorar o devido processo, né? A Flor de Lis, que foi acusada num primeiro momento de mandar matar o marido, o pastor, lá no Rio de Janeiro, ela, com toda essa carga forte sobre ela continuou lá, não é? Aí depois que houve toda a apuração e a condenação, aí sim ela foi inclusive presa, né? Foi presa, não? Chegou a ser presa? Ela está presa até hoje. Ela está presa até hoje. Então, o fato é que mas a posicionamento final foi depois de concluído já vi tanta coisa
ilegal acontecer e tanta injustiça acontecer que lá no final, depois de os caras massacrarem e tudo mais, e aí descobre que o cara é inocente. E aí a Inês já... Não é isso, mas o componente político ele é muito forte. Você quer ver, hoje saiu uma matéria assim, o filho do senador Hélito pediu de uma das empresas dele lá recuperação extrajudicial. Não é nem a RJ, não é a judicial, não. É mais ou menos um processo que você pede para falar assim, gente, dá uma paradinha aqui, vamos reunir todo mundo, os credores, vamos tentar fazer um negócio. Aí já foi alguém lá e colocou assim, tinha que estar preso. Aí. Tinha que estar preso. É um pré-julgamento, mas quando envolve político, né? Quer dizer, não tem nada a ver com a área criminal, não tem. Então a gente tem que ser muito lúcido, porque realmente, antigamente o que é que se fazia? Acusa-se o Lorenberg, junta-se uma turma, põe uma forca e já enforca. Não, nós evoluímos. Lorenberg, que eu estou te acusando de estar muito calado. Por favor, faça a próxima pergunta aí. Deputado, tem um outro trecho aqui no dia 6 de março deste ano. Eu destaquei um trecho, entre aspas. Boa parte da saúde pública é tocada por hospitais filantrópicos. E nós vamos ter que chegar a um acordo suprapartidário para que os recursos mandados para hospitais filantrópicos cheguem. Minha cidade é um exemplo, com uma Santa Casa que consegue ser superavitária no SUS, fecham aspas. E aí eu tenho uma pergunta para fazer, muito mais um pedido de reflexão, deputado. Esse acordo suprapartidário está em andamento ou parou de vez ou não tem como ele seguir? Tem. É um dos casos que tem. Eu, por exemplo, tenho conversado com o Antônio Brito, é um deputado que é inclusive da base do governo, tenho conversado com outros deputados e tenho dito o seguinte, olha, sem lado político, você tem um hospital na sua cidade com certeza, porque hoje se fechar os hospitais filantrópicos, a saúde do Brasil entra em colapso. E aí não é possível que o dinheiro venha e prefeitos fiquem segurando ali. Porque a Santa Casa conseguiu um nível de gestão, de excelência em gestão em Rondonópolis, que com os recursos do SUS ela sobrevive. Ela sobrevive tranquilo. Só que quando atrasa o mês. Por exemplo, a Santa Casa não recebeu até hoje dinheiro do Covid lá, porque o prefeito entende que não tem que pagar. E aí, pronto, tem que entrar na justiça. Aí você imagine, um valor de 12 milhões lá, você ficar com isso no passivo. Então é muito complicado e eu falei, a gente precisa resolver isso. Não ficar dependendo do sabor do prefeito de plantão ou do governador, do secretário de Estado de Saúde de plantão. A gente precisa balizar essas coisas, porque ela faz parte importante da saúde. Deputado Medeiros, antes de eu falar de algumas proposituras suas aqui, eu vou fazer bem breve a questão da senatória para 26. Uma vez você me disse, e acho que não pediu segredo, acho que foi até aqui ao vivo que você falou que o Jair Bolsonaro, que esteve ontem em Sinop, teria declarado apoio ao Medeiros em 2026 para o Senado, não é? Está de pé isso aí ainda? Como é que está essas conversas aí? Como é que você vê o partido? Evidente que tem que passar por 24 ainda na questão municipal, mas 26 está logo ali também, não é? Existe esse comprometimento? Como é que está a sua expectativa em torno disso? A vantagem de ser pobre é que a esperança de pobre é cumprida, né? Uhum. Porque até 2026, se você for olhar a relatividade do tempo, pode ser muito tempo como pode ser muito pouco, né? O Einstein dizia, né? Um minuto você dando um beijo apaixonado na sua amada, pode ser muito pouco tempo. Agora, um minuto com o dedo na chapa quente do fogão é muito tempo. Então, assim, mas na política, às vezes, é muito tempo até 2026. Tem uma eternidade até lá. E óbvio que quando houve, já lá na complementar, era passeio, depois não foi e tal, e agora estava tudo certo, aí veio mudança de partido, ele falou, tem um senador indo para a reeleição, não dá para você, eu tenho que apoiar e tudo bem. E aí eu falei, mas e 2026, né? Lógico que eu falei. Ele falou, não, 2026 está fechado. E depois ele realmente levou a sério, chegou a falar com o Valdemar, mas isso tem muito tempo, tem composições políticas, a construção da candidatura de Senado, ela passa por muita composição. Agora, tem esse compromisso dele e eu creio que a gente tem que fazer o dever de casa agora para reunir as condições políticas, eleitorais, para poder ser escalado para jogar.
build, né? A construção. É um negócio que está em construção ainda aí, você está trabalhando nesse sentido, mas tijolinho por tijolinho, Tijolinho né? por tijolinho. Foi boa a reunião lá ontem, lá no Sinop, lá Foi uma coisa... 14 quilômetros do aeroporto até a Praça da Bíblia, lá com gente de um lado e do outro. E como é que está a situação do Bolsonaro com relação ao Dorner? Porque a moça que estava com ele lá na carreata lá causou ciumeira, já que o Valdemar declarou que o Mas PL... tinha uma promessa do presidente que ele tinha feito a ela quando ela esteve lá, porque ela estava no PL ainda, né? E o presidente, obviamente, não fica acompanhando as coisas. Porque principalmente o professor Lindbergh, que talvez, com certeza, é o mais experiente de todos nós aqui, acompanhou muitas campanhas, ele sabe que a política local, o couro come. E aí, lá já começou o processo eleitoral com toda a força mesmo. E ali era para estar todo mundo no PL, ia para a convenção, já os dois pré-candidatos já saíram, já montaram, enfim, lá a coisa pegou fogo. E aí o presidente chegou no meio desse caldeirão, né? E óbvio, os dois são apoiadores do presidente e tal. E aí o presidente tinha dito para ela, porque ela queria sair. O presidente falou, olha, Mirtz, não saia do partido, porque eu vou aí em Sinop, eu vou estar com vocês aí, eu vou andar com você no carro e tudo e tal mais. E o presidente chegou e, de fato, andou com ela no carro e tudo. E óbvio que isso incendeia a cidade, né? Incendeia. Especulação, então. Lembrei, tem uma rapidinha aí? Mas muito rapidamente, pegando carona, deputado, e a questão do senador Wellington Fagundes vir a ser candidato ao governo do Estado em 2026. É algo muito prematuro ou algo que não tem nem sonho? Não, isso é uma construção real do partido, respondendo em 4 palavras. Construção real do partido, ele é o nosso pré-candidato ao governo. Poderá haver composições lá na frente, é o que eu falei, é que nem a do Senado. Mas hoje o senador é o nosso pré-candidato ao governo. Tem que construir, nego, não é assim diante... vamos dar umas pinceladinhas aqui. Esse substitutivo, deputado Medeiros, aí na questão, lá na Comissão da Agricultura, eu queria que você falasse lá na frente parlamentar, na verdade, esse substitutivo aí é o projeto de lei 4927 de 2020, que proíbe concessão de crédito rural para invasores de terras. Tem esse ponto e tem um segundo ponto aí que esse era o ponto que eu tinha mais interesse no projeto, é o seguinte, tem muitas invasões de terra que o sujeito entra, degrada tudo e o dono da terra fica com passivo ambiental e tem que responder na justiça, multa e tal, porque o IBAMA não quer saber. O órgão ambiental não quer saber. Não foi você. Isso é problema seu. Então, esse projeto põe as duas coisas. Condenados por crime ambiental também? Contra o cara tem cara quanto mais, que ele invade, ele vive de invasão, profissional de invasão. Então, o acesso à terra já está bem regulamentado no Brasil, vá caçar as vias legais de ter acesso à terra, não é invadindo a coisa dos outros. Tem um pano de fundo que justifica, não sei o que. Não, isso não pode ser assim. Eu não tenho uma coisa, eu vou lá e tomo. Então, e aí quando eu coloquei esse adendo aí, que quando ele fizer entrou lá, é para catalogar ele responder por aquilo e responder pelo passivo ambiental. Nada mais justo, né? Então tá, eu tenho uma última pergunta aqui que é o seguinte, aliás, antes de encerrar, minha querida Ana Carla me falou, eu acho que é verdade, que quando a Ana fala, eu acredito nela. Ela disse que o Medeiros é o deputado federal mais produtivo de Mato Grosso e um dos que mais se posiciona em defesa do nosso estado e também do Brasil, lá na Câmara Federal. Teve aqui em 24, Medeiros já apresentou 125 propostas legislativas, projetos de leis, ocupando aí o ranking do deputado mais produtivo de Mato Grosso. Eu quero perguntar por último aqui sobre o projeto 4827-2023, da sua autoria, que propõe alterações na lei do Estatuto da Cidade e a lei também das licitações para estabelecer regras mais rígidas para a conclusão de obras inacabadas. 1 minuto e meio. Rapidão sobre essa é o seguinte. Às vezes a gente fica com cemitérios de obras por aí, ou uma empresa entra em leniência, a obra fica parada. E o objetivo é assim, que a gente não fique mais com esses cemitérios. É simplificar a coisa, a empresa responda criminalmente por uma coisa, os responsáveis, civilmente por outra, mas que a obra continue. É mais ou menos nessa linha. Outra coisa, respondendo rapidamente sobre o outro ponto aí do ranking. Lá sai esses rankings, eu fico muito orgulhoso de estar com uma produtividade, a minha obrigação é estar com grande produtividade. Agora, é importante não falar só de números, falar da qualidade também. Eu procuro ter qualidade, dar conteúdo nos projetos, mas eu queria ressaltar todos
os parlamentares de Mato Grosso trabalharam muito, mas eu queria ressaltar a atuação da Coronel Fernanda. Ela fez um negócio lá no Araguaia que passou despercebido, mas 201 fazendas iam ser varrida do mapa e anexada num negócio. Ela entrou com um negócio na justiça, suspendeu, está fazendo um trabalho muito bom. Eu queria realçar a qualidade desse ponto. Porque Legal. Bacana isso, né? Reconhecer o trabalho da colega. E é verdade isso que ele falou da ação da deputada lá no Araguaia. Medeiros, obrigado. A gente vai logo prosear mais. É bom que você venha mais aqui para a gente falar mais sobre tem muita coisa que a gente nem colocou aqui. Obrigado. Esse espaço continua posto para bem informar. Eu que agradeço, mas o professor Lorenberg, ele assusta, viu? Ele é terrível. Eu vou ter até que dar uma relida na literatura, olhar Dostoiévski, Irmãos Karamazov, essa coisa toda, porque Hans Kelsen hoje eu quase corri aqui, viu? Ana Carla, beijão pra você, minha querida jornalista, amiga de sempre. Obrigado. Amanhã a gente se encontra aqui com o doutor Isandir Rezende, que é do Sindicato dos Idosos, lá dos Direitos dos Idosos, e vai falar muita coisa, tem muita novidade aí sobre a pessoa idosa. Amanhã, às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.